Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para a grande notícia do dia até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, cara? O CEO Lúcio Barbosa e também a Kátia dos Santos, que trabalha lá no financeiro da SAF do Vasco, ambos entregaram os seus cargos aí na Vasco SAF. O presidente Pedrinho já foi comunicado aí sobre a decisão. Segundo as fontes ligadas aí ao comando da empresa, a interferência aí do associativo do Vasco, que está no controle das ações, e o comprometimento de governança aí da SAF pesaram na decisão. Foi relatado que havia muita interferência de pessoas ligadas à direção do Pedrinho, presidente do Vasco, no dia a dia da empresa. Os vazamentos de informações confidenciais também geraram insatisfação internamente. Funcionários disseram ao Globoesporte.com que o clima nos últimos dias era muito ruim e de insegurança em relação ao futuro da SAF vascaína. O vídeo do presidente Pedrinho prometendo mudanças na estrutura do futebol não pegou bem os bastidores da empresa. Fala, torcedor vascaíno. Eu tô aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Declaração do presidente já indicava a mudança de estrutura da SAF e a perda do poder do Lúcio Barbosa. Antes, a quem reportavam no comando do futebol do Vasco, né? O Lúcio Barbosa era meio que o chefão, era o Eurico Miranda da SAF, vamos dizer assim. Desde a segunda-feira passada, Felipe Maestro, diretor executivo Pedro Martins, se reportavam diretamente ao Pedrinho e não tratavam absolutamente mais nada com o Lúcio Barbosa. A relação entre o Pedrinho e o Lúcio não era boa antes da decisão judicial que tirou o controle da SAF das mãos da CC7 Partners e deu ao clube associativo. Pessoas próximas aí ao Pedrinho reclamavam que o CEO não se reportava ao Vasco, antes sócio minoritário, tanto que o Pedrinho pediu uma reunião exclusiva com representantes da empresa americana, na qual fez reclamações sobre o executivo. O Lúcio foi contratado pela CC7 Partners e era visto como um homem de confiança da empresa aqui no Brasil. Nos corredores de São Januário, o futuro do CEO já era tido como indefinido do Vasco. Os parceiros do Pedrinho avaliavam como ruim a gestão aí do chefe executivo e eram a favor de mudanças. O fato do presidente do Vasco, Pedrinho, ter encontrado os cofres da SAF vazios aí também não pegou bem. Com a entrega do cargo, a SAF do Vasco perde as suas principais figuras administrativas. O Lúcio Barbosa, antes CEO, e também a Kátia dos Santos também entregou o seu cargo. Ela trabalhava na área financeira da SAF. Com certeza isso já era previsto dentro do Vasco, né, cara? A gente já falou que alguns dias atrás que a qualquer momento poderia acontecer uma saída do Lúcio Barbosa, que fez um péssimo trabalho, né? Prometeu muito e não entregou absolutamente nada. Quem não lembra daquela entrevista coletiva ridícula do Lúcio Barbosa após a demissão lá do Alexandre Matos, onde ele falou que o Vasco tinha uma das melhores folhas salariais, o Vasco tinha um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, e o que aconteceu é que o Vasco tomou 6-1 da mulambada, o Vasco
vem sendo um saco de pancadas, está condenado a cair para a segunda divisão, não tem nenhum dinheiro em caixa. E ontem lá no Conselho Deliberativo lá do Vasco, lá tivemos aí grandes novidades envolvendo a folha salarial do Vasco, que é uma das maiores aí do futebol brasileiro, cara. O Vasco paga por mês 17 milhões de reais ao futebol aí, envolvendo jogadores e comissão técnica. Isso é um absurdo. Vale ressaltar que tem clubes muito mais organizados que o Vasco, como por exemplo o Fortaleza, que tem uma folha salarial infinitamente menor do que a do Vasco e disputa a competição internacional, faz bons campeonatos, por mais que o Vasco tenha eliminado o Fortaleza, o próprio Fortaleza na Copa do Brasil, mas o Vasco é inferior ao Fortaleza hoje, não tem como o torcedor negar isso. E o Vasco esportivamente está muito anos-luz atrás do Fortaleza. E o Fortaleza tem uma folha salarial muito modesta comparada com a do Vasco. E o Vasco é um time que sempre luta para não cair de divisão no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez vai entrar no campeonato para não cair de divisão. Infelizmente, essa é a situação do Vasco. Muitos erros grosseiros. A SAF cometendo muitos erros. Cara, se você não viu a reportagem completa, entra lá no Net Vasco. Lê com calma o que está escrito lá para você entender a real situação do Vasco, porque se eu trouxer tudo o que a SAF fez de ruim aqui no Vasco, esse vídeo vai dar mais de 1 hora. Com certeza o torcedor esperava muito mais e as pessoas da gestão do Jorge Salgado têm que ser pressionadas urgentemente. Explicar o porquê do Vasco ter sido vendido para 67 partes. O Jorge Salgado até deu uma desculpa lá, esfarrapada lá, né, que não convenceu ninguém, mas a gente quer saber a fundo do porquê que isso está acontecendo dentro do Vasco. Se estava dentro do contrato, o Vasco tinha que ter um time competitivo. O Vasco não tinha que ter hoje um caixa vazio. O Vasco está quebrado, meu amigo. Com certeza, a 67 Partners faliu e levou junto com ela o próprio Vasco. E agora a situação é complicadíssima porque não temos um investidor querendo comprar a SAF do Vasco. Há vários dias que a gente não tem nenhuma novidade quanto a um possível comprador aí para a SAF do Vasco. Não sabemos se o Vasco vai conseguir achar um comprador ainda nesse ano de 2024, o que eu acho bem difícil de acontecer. E, infelizmente, vamos perder a janela de transferências e esses caras aí, esse bando de frouxo, vai ter que tentar salvar o Vasco de cair de divisão. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação caótica que está vivendo o Vasco. Tudo está levando a crer que o Vasco vai lutar sim até o último segundo da primeira divisão para não cair para a Série B. Revelado pelo Vasco, Douglas Luiz está muito perto de se transferir para a Juventus. Já há um possível acerto entre o Aston Villa e também aí a Juve, e o time italiano deverá pagar entre 18 e 20 milhões de euros ao Aston Villa. Vale ressaltar que o Vasco tem direito a um mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador do atleta. A Juventus só não irá pagar valores superiores a isso, porque irá passar 2 jogadores do elenco italiano ao Aston Villa para diminuir os valores do Douglas Luiz. O Aston Villa, a princípio, topou fazer o negócio. Em breve devemos ter a concretização da transação do Douglas Luiz para a Juventus e o Vasco deverá receber uma boa porcentagem dessa transferência. Torcemos aí para que esse dinheiro seja muito bem gasto, já que o Vasco tem uma folha salarial exuberante, vai ter que enxugar essa folha salarial aí. É a tendência que o presidente Pedrinho faça isso dentro do Vasco. Já emendando o próximo assunto, e um desses caras que poderiam encabeçar a barca do Vasco para aliviar a folha salarial, o Medel, está cotadíssimo para voltar a ser titular no jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. E de acordo com o Globoesporte.com, ele pode até mesmo, quem sabe, voltar a ser capitão do time do Vasco. O Medel aí que ficou de fora de vários jogos do Vasco, vem tendo boas chances aí de começar a partida na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, lá no Allianz Parque, contra o Palmeiras, já que o João Vitor foi expulso na partida contra a Mulambada e o Álvaro Pacheco tende a utilizar os mesmos 3 zagueiros, mantendo o Maicon e o Léo, só mudando ali o Medel no lugar aí do João Vitor, né? Não sabemos se vai ter outras mudanças, como por exemplo no ataque, se o David vai voltar a ser relacionado para a partida. Nessa semana tivemos pouquíssimas novidades quanto ao campo, quanto aí ao trabalho do Álvaro Pacheco. Com certeza ele deve ter fechado ali o elenco vascaíno para trabalhar firme para o Vasco passar uma vergonha menor do que foi contra o Flamengo. Não tenho dúvidas que o Vasco vai perder esse jogo para o Palmeiras, porque o Vasco é inferior. E uma zaga dessa daí, meu amigo, com Léo, Pelé e Maicon ainda, contra o Palmeiras, tá de sacanagem com o torcedor. Como eu falei aqui, eu prefiro que coloque um jogador do Sub-20 aí, pelo menos o cara tem a mão a camisa do Vasco, do que esses bandos de entregador aí. Tanto o Léo, Pelé e o Maicon tá na profissão errada, eles tinham que trabalhar nos correios aí de entregador, mano, porque tá de sacanagem, velho. Os caras entregam tudo, mano. É lamentável você ver uma possibilidade desses 2 jogadores frouxos vestindo a camisa do Vasco mais uma vez aí, cara. Não tem condição. Infelizmente não temos outras novidades quanto ao restante do time do Vasco. A tendência é que ele coloque mais um volante, porque na semana passada se falou bastante que ele teria dado mais atenção ao Zé Gabriel e o Hugo Moura. Pode ser que um dos dois entre no time titular ali no Vasco, no meio campo,
para dar mais proteção para o Vasco entrar todo fechado lá atrás, para não tomar uma goleada, para não tomar a surra como tomou contra o Flamengo, né? Deixe nos comentários o que você acha do retorno do Medel, que deverá ser titular no time do Vasco. Jogador que estava praticamente de saída, deverá retornar ao time aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto.